Continua o impasse com a ampliação do cemitério no bairro Brasília, em Criciúma. E você vai ver também na edição de hoje. Serviço aeropolicial resgata jovens perdidos em trilha. Prefeitura de Criciúma abre processo seletivo para vagas na saúde. Exames e consultas eletivas voltam a ser autorizados em Santa Catarina. Procon estadual notifica planos de saúde para autorização de testes de Covid-19. Os cuidados para a prevenção da trombofilia. Financiamento imobiliário pode ter recorde em 2021. Hemocentro de Santa Catarina pede auxílio em doações de sangue. E Criciúma se une à FECAM e lança campanha contra a fome. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quinta-feira, 15 de abril de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O impasse envolvendo a ampliação do cemitério no bairro Brasília, em Criciúma, continua. A repórter Michele Veiga foi até o local buscar informações sobre o problema. Bom, durante toda essa semana, a comunidade aqui do bairro Brasília está reclamando sobre a situação da ampliação do cemitério municipal aqui do bairro. A informação que chegou para os moradores é que essa ampliação será de jazigos de lóculos e também aqui da área do estacionamento. O responsável pela pasta que gerencia a empresa que foi contratada pela prefeitura através de licitação para tomar conta dos cemitérios, Eduardo Ferreira, que é o secretário da pasta da assistência social, ontem por telefone nos informou que essa obra só seria do estacionamento. Mas depois em áudios no WhatsApp ele confirmou que aqui sim terá jazigos. O vereador aqui da comunidade, Manuel Rosengue, veio hoje conversar pela manhã com os moradores. Manuel, vocês então estão aí procurando saber o que realmente está acontecendo, se a obra é para jazigo, a ampliação do cemitério, se a obra é só de estacionamento. As informações ainda estão muito confusas, né? Isso, Michele, estão muito desencontradas, né? O que a gente sabe, porque por canais oficiais não existe nenhuma obra acontecendo aqui, né? Segundo o secretário de Obras Social, não tem obras acontecendo aqui. Aliás, obras sim, tem, obras não, social. Né? O secretário Bruno me falou que realmente está havendo uma ampliação aqui que pode sim, que esteja incluído aí a construção de jazigos, além do estacionamento. E a comunidade está bem descontente porque ela não foi consultada, não é? E a ampliação para frente vai apertar ainda mais o pouco espaço que já tem aqui, né? Dias de eventos como finados, enfim, não tem espaço para estacionamento aqui, né? Então, ainda fechar e ampliar para a construção de jazigos, eu acho que seria realmente algo que devia ser repensado, né? Deve ser repensado. Mas, por enquanto, é extraoficial, porque pela prefeitura não tem nada, absolutamente nada, de concreto em termos de liberação, de obras acontecendo, nem nada. O que a gente sabe é por terceiros e o que a gente está vendo aqui, né? O pessoal trabalhando. Então, o cemitério aqui, a comunidade já reclama dos maus cuidados, né? Que é o mau cheiro, são os insetos, enfim, várias situações que ocorrem aqui que eles estão descontentes e acham que o cemitério precisava ser, inclusive, até pensado aí um outro lugar, talvez, né?
Esse assunto vai ser levado à Câmara de Vereadores, através do senhor, até para se rever esses contratos, ver o que é realmente de responsabilidade dessa nova gestão dos cemitérios, se eles podem a qualquer momento ampliar ou não, e as áreas? Aliás, é o que estamos fazendo aqui agora, aguardando o pessoal da Prefeitura para ter certeza de que realmente há alguma coisa aqui sendo construída, e para se confirmar pela Prefeitura, a ser confirmado. Mas ao senhor, o secretário Bruno Ferreira confirmou que aqui está sendo ampliado o cemitério. Está tendo uma ampliação e pode ser que esteja, ele falou assim, que pode ser que esteja incluído a construção de jazigos, mas que ele ia se inteirar disso com a fiscalização lá, com a Secretaria de Obras, que eu também já tomei essa iniciativa e pelo secretário de Obras não tem obra nenhuma acontecendo aqui, nem programada para acontecer aqui. Pela FANCRI também não existe nenhum documento liberando obras aqui. Enfim, existe todo um desencontro de informação. É com isso que a comunidade está descontente. Então, o que a gente está tentando colocar aqui, Michele, para você é justamente isso. É que a gente está em meios à apuração ainda disso que está ocorrendo, porque a comunidade fez aí um movimento e quer intensificar esse movimento para que isso não ocorra. Então tá certo. Bom, Débora, a gente vai continuar em cima dessa situação, até porque, como o próprio vereador diz, precisa de apuração. Um secretário diz que não tem, outro secretário diz que pode ser. E o que a gente conseguiu até agora, através da nossa reportagem, foi somente a confirmação ontem do secretário da pasta, o Bruno Ferreira, responsável aqui pelo processo licitatório dos sistemas de administração dos cemitérios, é que a obra não iria acontecer, que a comunidade estava enganada, que só seria obra do cemitério, mas volto a repetir que depois, em áudios divulgados no WhatsApp, do qual nossa reportagem teve aí acesso, ele confirma que as obras estão acontecendo aqui, que outras licitações, outros processos deveriam acontecer para que ela seja finalizada. Vamos ficar em cima dessa situação. Não conseguimos novamente contato com o secretário, ele não atende o telefone oficial da Prefeitura. Com informações para Informe Região, repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. Bom, e o Serviço Aeropolicial resgatou nesta quinta-feira 4 jovens que haviam se perdido em uma trilha aqui na região. Confira na reportagem. A Polícia Civil, por meio do Serviço Aeropolicial, SAER, e do Serviço Aeromédico do Sul, o SARASU, realizou na manhã desta quinta-feira a busca, localização, resgate e atendimento médico de 4 jovens e 2 cães que haviam se perdido na mata fechada. Eles estavam em uma região próxima à barragem do Rio São Bento, em Nova Veneza, a cerca de 30 quilômetros de Criciúma, no sul do estado. Os jovens foram realizar a trilha na tarde de quarta-feira, mas acabaram se perdendo e avançando para dentro da mata. À noite, os familiares foram até o local, acompanhados de profissionais do Corpo de Bombeiros, mas não conseguiram localizá-los. Com um sinal de celular em poucos momentos em que conseguiram comunicação, os meninos conseguiram informar um ponto de referência para a equipe do SAER começar as buscas, às 6 horas da manhã dessa quinta-feira. No resgate, o tripulante operacional desceu por rapel, realizou o exame primário em todas as vítimas e começou a retirada individual dos jovens, após constatar que todos estavam em ótimas condições. A operação se desdobrou em 4 manobras de extração, onde a vítima era conectada ao tripulante operacional. Após o resgate, as vítimas foram atendidas pela equipe médica do SARASU, que trabalha junto ao SAER-Sul da Polícia Civil e possui todos os equipamentos de uma UTI móvel. Os jovens estavam sem ferimentos e com excelente estado emocional e foram liberados logo em seguida. A seguir, Procon notifica planos de saúde sobre autorização de testes de Covid-19. A Prefeitura de Criciúma está com processo seletivo aberto para atuação na área da saúde. Confira.
A Prefeitura de Criciúma publicou um edital para a realização de processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para a contratação temporária para atuar em ações e serviços públicos em diversas áreas da saúde. Ao todo, são 51 áreas contempladas com vagas e cadastros de reserva. As inscrições vão iniciar na próxima segunda-feira, dia 19 de abril, e seguem até o dia 18 de maio. O processo seletivo tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Não haverá prova escrita, já que a seleção dos candidatos será a partir da análise curricular. Os candidatos devem entregar as cópias dos documentos solicitados por meio do endereço eletrônico www.criciúma.sc.gov.br/seletivo saúde. Os interessados serão avaliados por meio da análise de títulos e experiências profissionais. A relação das atribuições está descrita no edital número 005 de 2021. A comprovação da experiência será com apresentação da carteira de trabalho e declaração do setor de recursos humanos, todos em papel timbrado com identificação, assinado e carimbado. Entre as 51 áreas estão de nível superior, médio e fundamental. Os salários variam de R$ 1.321 a R$ 12.709. O resultado será publicado no dia 1º de junho no site da Prefeitura. Exames e consultas eletivas voltam a ser autorizados em Santa Catarina. Uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde autoriza a retomada de consultas e exames eletivos em Santa Catarina. Com isso, as unidades vão realizar o chamamento dos pacientes com procedimentos previamente autorizados pela Central Estadual de Regulação Ambulatorial, mas que haviam sido suspensos devido à pandemia. A medida, publicada na edição do Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, autoriza a retomada por parte das unidades próprias da Secretaria, as unidades administradas por organização social, além das unidades hospitalares filantrópicas, contratualizadas ou sob gestão municipal e todas as unidades privadas. A portaria ainda reforça as medidas de prevenção em relação ao coronavírus, determinando que o acesso ambulatorial e as atividades ambulatoriais devem ser realizados em espaço hospitalar isolado das alas de atendimento a pacientes com Covid-19. Outra portaria, também publicada nesta quarta, autoriza cirurgias que não demandem uso de fármacos pseudoanalgésicos intravenosos, mas seguem suspensos até o dia 30 de abril todos os procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidade nos hospitais próprios de administração direta, hospitais próprios administrados por organização social, hospitais contratualizados sob gestão estadual, hospitais contratualizados sob gestão municipal e hospitais privados em todo o território catarinense. Os procedimentos cirúrgicos eletivos suspensos são todos aqueles realizados sob anestesia geral ou que demandem uso de pseudoanalgésicos e anestésicos intravenosos no transoperatório ou ainda que impliquem em reserva de leito de UTI. Não estão suspensas as urgências e emergências e nem os procedimentos tempo-sensíveis, que são aqueles em que a vida do paciente pode estar em risco. E o PROCON de Santa Catarina notificou planos de saúde e laboratórios para autorização imediata de testes de Covid-19. Confira na reportagem. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou na última terça-feira que o exame PCR, que identifica se a pessoa está com coronavírus, deve ter autorização imediata das operadoras de saúde. Para que a decisão seja cumprida o mais rápido possível pelos planos de saúde que atendem Santa Catarina, o PROCON estadual notificou laboratórios e empresas para que se adequem às medidas estabelecidas. O teste PCR tem cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde na categoria ambulatorial, hospitalar ou referência, conforme solicitação do médico assistente para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Apesar de ser o mais procurado pela população, quem tem plano de saúde vive o entrave na burocracia, já que normalmente os planos levam até 3 dias para autorizar a realização do exame do usuário. Além deste, os planos de saúde também são obrigados a cobrir os testes sorológicos, que são aqueles que detectam a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus. Pesquisas mostram que as gestantes têm 5 vezes mais chances de desenvolver formas graves de trombose e esse risco aumenta 10 vezes após o nascimento do bebê. Se a doença não for tratada com agilidade, as chances de mãe e filho não resistirem, infelizmente, é grande.
Este é o desabafo de um pai que perdeu um neto e uma filha em um intervalo de 19 dias. É uma coisa muito triste que nós estamos passando, é uma dor que jamais um pai quer sentir. Jusilene Castilho começou a sentir dores logo depois de uma cesárea de emergência para retirar o bebê já sem vida da barriga. Ela teve durante toda a sua gravidez perna inchada, dores na perna, e todos os médicos que ela passou, nenhum pediram para ela procurar um médico vascular para ver o que era aquilo. E isso ocorreu durante toda a gestação. Faltando um mês para ela ganhar o bebê, a bolsa dela estourou. Ela procurou o hospital imediatamente, junto com seu marido, e lá no mesmo dia, no dia 11 de fevereiro, ela veio saber que seu bebê estava morto. Depois de várias idas e vindas a hospitais, a família recebeu o diagnóstico. Era tarde demais. Identificaram que seria uma pneumonia e ela, passaram pelo antibiótico para ela tomar durante 5 dias. Ela foi para casa tomar esse antibiótico. Fomos atrás de pneumologista, de especialista, também foram inconclusivos e não era pneumonia, era uma embolia. Aquela mancha que estava no peito dela era embolia pulmonar. Depois de conversar com vários especialistas, Adão está convencido de que a morte da filha poderia ter sido evitada. Nós procuramos o médico vascular e ele falou que durante a gestação dela, o certo teria que procurar um médico vascular, os médicos teriam que indicar para fazer um Doppler, porque ela tinha tendência de ter uma coagulação sanguínea. Então isso ocasionou, inclusive, o problema no bebê, que os médicos, infelizmente, eu acho que estão aí, atordoado com a pandemia, não atentaram. Uma coisa simples que poderia ter salvado a nossa filha. A embolia pulmonar ocorre quando um coágulo se desloca pela corrente sanguínea e obstrui uma artéria do pulmão. A Adriele também teve coágulo na perna esquerda, logo depois do parto da Maria Rebeca. A minha perna começou a vermelhar e doendo, a dor foi só aumentando. Passados uns 2 dias, fizeram a ultrassom profunda em mim para ver tudo. Na hora que o médico veio já com o resultado do exame, falou assim, você está com trombose venosa profunda. O coágulo que está na sua perna toda pode subir para o pulmão, para o coração, para o cérebro. A perna da Adriele ainda está inchada, mas com o tratamento ela está fora de perigo. Para a Adriana ficou um ponto de interrogação. O problema da filha não poderia ter sido evitado? Ficou muita coisa assim obscura. Não teve informação clara, né? E na maternidade, quando nós chegamos, eles só olhavam um para o outro. Não, é sério. É sério o que é sério? Eu só fiquei sabendo no outro dia que era trombofilia. As gestantes têm 5 vezes mais chances de desenvolver trombose. E depois de dar à luz, o risco para a mulher é 10 vezes maior. Isso pode ser evitado com tratamento preventivo à base de anticoagulantes. O problema é que os sinais e sintomas são comuns da própria gestação e podem passar despercebidos pela paciente e pelo médico. A gestante, ela quando chega, principalmente no fim da sua gestação, ela tem um cansaço intenso, ela tem taquicardias, ela tem falta de ar e muitas vezes isso aí pode ser um sintoma de que vai acontecer alguma coisa com relação à mãe. E o médico tem que estar atento para isso. A médica ginecologista e obstetra destaca a importância do pré-natal e, principalmente, a relação de confiança entre médico e paciente para se evitar as complicações. A pandemia dificultou muito, porque aquele acarinhamento entre médico e paciente, aquele aconchego, realmente ficou agora só nas palavras. Mas o médico ele tem que estar atento na sua paciente de obstetrícia, principalmente na sua gestante, porque, como dizia meu pai, a obstetrícia é um trovão no céu claro. De uma gestação tranquila pode acontecer várias coisas. Então, o médico ele tem que estar disponível, tem que prestar atenção nos sintomas, valorizar os sintomas da paciente. Um alerta para as mães, um alerta para os pais, um alerta para vocês, médicos. Não deixe as pessoas morrer, a gente acredita em vocês. Uma família quer crescer alegre, feliz. Infelizmente, isso não acontece. A seguir, financiamento imobiliário pode ter crescimento recorde em 2021.
O crédito imobiliário deve bater um novo recorde nesse ano, apesar do cenário de incertezas em razão do avanço no número de casos e de mortes pela pandemia de Covid-19 e também do início de um novo ciclo de alta de juros. As projeções são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, ABCIP. As novas concessões de financiamento habitacional podem fechar 2021 com um volume de 160 bilhões, ou seja, 27% acima do verificado em 2020, que até o momento ostenta o título de melhor ano do setor. O crédito imobiliário no ano passado avançou 57,5% em relação a 2019. O resultado de 123 bilhões 970 milhões de reais marcou um novo recorde histórico, ao superar o pico anterior de 2014, de acordo com a ABCIP. Após anos de recessão e custos altos de financiamentos, a demanda represada foi destravada com a queda de juros às mínimas históricas. Após anos de recessão e custos altos de financiamentos, a demanda represada foi destravada com a queda de juros às mínimas históricas, o que levou ao forte crescimento registrado no momento. Os dados da associação mostram que o ritmo de concessões se manteve forte no início de 2021. Os financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo atingiram 12 bilhões 450 milhões em fevereiro, recorde nominal para esse mês na série histórica, iniciada em 1994. O montante superou em 1,3% o de janeiro e quase dobrou, com crescimento de 95,3% comparado a fevereiro de 2020, quando foram financiados 6 bilhões 380 milhões de reais. Os hemocentros de todo o estado estão com estoque baixo de alguns tipos sanguíneos e, por isso, pedem o auxílio de doadores. A repórter Michele Veiga tem as informações. O Hemocentro de Santa Catarina, o Hemosc, está à espera de doadores e de futuros doadores para regularizar os seus estoques de banco de sangue em todo o estado. A situação está crítica, principalmente na situação do sangue A positivo e do O positivo. Para essas situações, há poucas bolsas e, dependendo das situações, não vai dar para suprir emergências e urgências. Portanto, se você quer ser doador do Hemosc aqui de Criciúma, você pode agendar a sua coleta ou então até mesmo na sua empresa fazer uma coleta coletiva, desde que entre em contato no 3444-7400. Toda a situação da pandemia está sendo controlada também na questão das doações no Hemosc. Eles dão todas as informações e a coleta é super segura. Portanto, se você já é doador, volte a doar. Se você tem vontade, tire suas dúvidas e faça a sua doação. Para o Informe Região, repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. E o governo de Criciúma aderiu à campanha Vacina contra a Fome, que é da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. A campanha consiste na coleta de alimentos da cesta básica nos locais de vacinação contra a Covid-19. Vamos acompanhar agora o vídeo da campanha. Estamos no pior momento da pandemia em Santa Catarina, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar os próximos também é uma forma de salvar vidas. FECAM, fortalecer os municípios para fortalecer os catarinenses. Só reforçando, que não é obrigatório levar esse quilo de alimento, mas fica esse convite a todos que forem se vacinar contra a Covid-19 que levem um quilo de alimento que será doado a uma família carente. Bom, o Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Fique com a gente também nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você.